Muito bem, programa Gente que Faz aqui na sua TV Tarobá. Na coletiva de ontem, o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, disse para todos que estavam presentes, e você vai ouvir daqui a pouquinho, que estamos indo de encontro realmente às decisões certas do coronavírus. E também os 3 pilares da doença, ele vai explicar para vocês. Põe no ar para nós aí como está. Vamos lá. Nós temos um planejamento chamado 3 pilares, 3 objetivos, né? Que é o inicial, aquilo que nós fizemos, a infraestrutura que criamos para não ter um colapso inesperado da questão entre a demanda que nós vamos ter de leitos e a oferta que nós vamos ter. E o terceiro pilar é o terceiro de fato da economia. O que diz? Não deixar que o pilar 1 e 2 possa criar um colapso na economia. Então a gente já sabia disso. E também sabíamos que nós estamos num crescente. De fato vai aparecer mais. Você vai ver quando a gente começar a fazer os testes. Nós teremos a revelação de mais pessoas contaminadas. Lamentavelmente, a gente trabalha muito contra isso, mas nós teremos óbitos aqui em qualquer lugar do Brasil numa crescente muito grande no mês de abril. Só que essa questão não é uma opção de você só fazer a questão da saúde, que é prioritária, ou deixar e fazer economia. Ela é junto. Eu tenho dito todas as vezes, o problema não é trabalhar, é como trabalhar, de que forma trabalhar. E o único remédio que nós temos nesse momento é a responsabilidade individual singular de cada um. Então, esses números parecem que são conflitantes. Anunciar abertura quando você mesmo coloca que teve mais números. A gente já sabia disso e nós teremos mais surpresas, mais números que vão revelar. Então, daqui para frente, trabalhar com segurança. Pois é, está aí então as palavras do prefeito municipal Leonardo Paranhos aqui de Cascavel. E também vai dizer para nós, prefeito, o que pode abrir em Cascavel a partir de terça-feira. Ele deixou esclarecimento para vocês. Vamos lá. Sim, é a abertura do comércio. Quem tem até 9 funcionários, vai haver um conflito, às vezes tem 10, um está de férias. Tudo isso nós vamos ter que administrar as excepcionalidades de uma medida como essa, que não tem um formato certinho, ela tem que ter um corte. Bom, vai poder atender dentro, claro, respeitando as restrições. Uma loja que tenha capacidade para, no seu alvará ou no laudo do bombeiro, diz lá, capacidade, 80 pessoas. Ela não pode atender 80, tem que atender 50% da sua capacidade, né? Muitas empresas que têm condições de atender por lá dentro fechado, ele tem mais de 9 funcionários, tem 20 funcionários, mas ela não abrindo, ela pode trabalhar dentro com as restrições. Então, viu, o que precisa é bom senso e responsabilidade. Não adianta querer fazer as coisas escondidas, porque o vírus, em qualquer momento, ele revela. Pois é, prefeito, e também teve mudança, uma alteração em relação ao toque de recolher. O que nós temos, por favor? Devido à autorização que nós fizemos, de uma pesquisa que nós fizemos, que muita gente sai às 6 horas dos serviços essenciais, sai às 18 horas, e ele vai ao mercado e tem só 1 hora para fazer a sua compra, estava criando um tumulto. O que nós fizemos? Aumentamos 1 hora o fechamento dos mercados e também aumentamos 1 hora no toque de recolher. Então, ao invés das 20 até às 6 da manhã, ficou das 21 às 6 da manhã. E em relação aos mercados, como é que você mencionou, como é que ficaram a abertura de todos os mercados em Cascavel? Aos domingos nós debatemos ontem, mas não conseguimos avançar. Aos domingos também a pesquisa mostra que ela é uma compra turística. O que é uma compra turística? É uma compra de outros produtos, não são gêneros de primeira necessidade, leva o filho, leva a esposa e além do mercado ele dá uma outra volta na cidade. Então, continua, pelo menos até o próximo domingo, continua fechado todo o comércio supermercado. Também ele fez um esclarecimento de como vai ficar a fiscalização de tudo isso, porque tem que ter alguém fiscalizando. Você sabe como é que é o brasileiro, sempre dá um jeitinho, né? Como é que vai ficar, prefeito? Nós teremos o Exército Nacional, que confirmou conosco, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Para quê? Prender, fechar, não é o que nós queremos. Agora, evidentemente que nós temos que seguir uma regra. E, além disso, toda a nossa estrutura da Secretaria de Finanças e também a própria população, que deve exercer o seu papel de fiscal nesse momento. A gente quer que o comércio faça, gire, venda os seus produtos, tudo isso com muita segurança. Prefeito, falar em vendas, vai estar acontecendo a Páscoa, a Semana Santa, por aí afora. Como é que vai ficar a Semana Santa em relação a todos esses acontecimentos? Já estavam fechadas, inclusive com reuniões marcadas. O que nós abrimos de forma bem objetiva?
Na segunda-feira, nós teremos uma reunião com a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, dizendo o seguinte: qual que é a programação da Semana Santa? E aí nós vamos deliberar sobre esse assunto. Pequenos cultos, pequenas reuniões, isso se for a demanda desses dois setores importantes. Está aí, então, o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, dando todas as explicações ontem na coletiva e dizendo o que muda, o que acontece na cidade de Cascavel. E agora nós vamos ao vivo ao nosso amigo Rogério Antunes, que está no centro de Cascavel. Olha lá. Cadê a movimentação, pessoal? Está obedecendo, né, Rogério? Como é que está aí? Conta para nós. Quais são as novidades? Olha, Wilson, a movimentação por aqui está bastante tranquila. Algumas pessoas aproveitando para passear agora de manhã, não pode, né? Porque a recomendação é para ficar em casa. É preciso prestar atenção nas mudanças aí. Por isso, eu até preparei uma listinha com o que abre e o que fecha a partir de terça-feira, porque houveram mudanças nesse decreto aí. Segundo essa norma, as empresas com até, no máximo, 9 funcionários poderão abrir. Não serão aceitas de maneira nenhuma demissões para que a empresa se enquadre nesse cenário de 9 funcionários. Ou seja, são 9 funcionários registrados na empresa. Olha, segundo essa norma, poderão abrir, mas com restrições, escritórios, clínicas de estética, salões de beleza, barbearias, restaurantes apenas durante o dia, com 50% da capacidade à noite, somente por meio do delivery. É preciso o pessoal ficar atento aí, porque nesses locais, por exemplo, salão, clínica, é preciso agendar antes, não é permitido ficar aglomerado lá na frente na recepção. Continuam fechados aqui em Cascavel com o novo decreto, parques, incluindo o Lago Municipal, escolas e CMEs, igrejas, espaços para os eventos, clubes e academias, bares e lanchonetes, casas de espetáculos e casas noturnas, shoppings, comércio ambulante, distribuidora de bebidas e áreas comuns de condomínio, e também a rodoviária de Cascavel, que continua fechada. Não poderão ser realizados eventos aqui na cidade, seja grandes eventos, pequenos, reuniões familiares, aquele churrasquinho de fim de semana. Por enquanto, meu amigo, nem pensar. Não pode, vai ter fiscalização também. Em relação às agências bancárias e lotéricas abertas com restrição, atendimento individual com agendamento ou apenas ali o autoatendimento. Denúncias poderão ser feitas por meio do telefone 156. É um canal direto entre a comunidade e o município. Então, se você viu alguma coisa irregular, por exemplo, a empresa abriu, não tendo essa capacidade aí para atender todo mundo, o pessoal aglomerado, pode denunciar a prefeitura pelo telefone 156. Wilson, todo mundo fazendo a sua parte, né, para se ajudar nesse momento tão difícil, por isso todo mundo tem que colaborar sim, né? Pois é, Rogério, eu estava me preparando para aplaudir e comemorar com todos esses repórteres maravilhosos aqui da TV Tarobá e ia fazer um belo de um churrasco, mas diante da notícia que você deu, fica cancelado. Até a próxima nós vamos fazer. Muito obrigado pela sua participação. Deus o abençoe e felicidades por estar aqui. Muito bem, esse é o Rogério Antunes que deu as dicas aí para você do que fecha e realmente acontece neste final de semana em Cascavel.